Deuteronômio, capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação, pois é uma abominação para o Senhor teu Deus. Se for encontrado entre vós, dentro de algumas das tuas portas que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher que tenha cometido iniquidade aos olhos do Senhor teu Deus, ao transgredir o seu pacto, e tiver ido e servido outros deuses, e os tiver adorado, ao sol ou à lua, ou a algum exército do céu, o que não ordenei, e se te for dito e tiveres ouvido isso, e indagado diligentemente, e eis que é verdade, e certo, que tal abominação ocorre em Israel, então trarás o homem ou a mulher que cometeu essa iniquidade às tuas portas, esse homem ou essa mulher, e os apedrejará com pedras, até que morram. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merecer a morte será morto, mas pela boca de uma única testemunha ele não será morto. As mãos das testemunhas serão as primeiras sobre ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim afastarás o mal do vosso meio. Se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo, entre sangue e sangue, entre apelo e apelo, e entre golpe e golpe, sendo questões de controvérsia dentro das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes e levitas, e ao juiz que houver nesses dias, e indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo. E farás conforme a sentença que te mostrarem no lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazê-lo conforme tudo o que eles te informarem. Conforme a sentença da lei que eles te ensinarem, e conforme o juízo que eles te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que eles te mostrarem, para a direita nem para a esquerda. E o homem que agir presunçosamente e não ouvir o sacerdote que se levantar para servir ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, esse homem morrerá, e afastarás o mal de Israel. E todo o povo ouvirá, e temerá, e não mais agirá presunçosamente. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei um rei sobre mim como todas as nações que estão ao meu redor, tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti, não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, que não seja teu irmão. Mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito a fim de multiplicar os cavalos. Porque o Senhor vos disse, daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. E acontecerá que quando ele se assentar no trono de seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro, do que está diante dos sacerdotes, os levitas. E ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que seu coração não se exalte acima dos seus irmãos, e para que ele não se desvie do mandamento, para a direita ou para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Por isso não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como disse a eles. E isto será devido aos sacerdotes pelo povo, daqueles que oferecem um sacrifício, seja boi ou ovelha. E darão ao sacerdote o ombro, e as 2 faces, e o bucho. A ele darás também as primícias do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e a primeira tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tuas tribos, para que ministre no nome do Senhor, ele e seus filhos, para sempre. E se um levita vier de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde ele peregrinou, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, então ele ministrará no nome do Senhor seu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas, que ali ficam de pé diante do Senhor. Eles terão porções iguais para comer,
além daquilo que resultar da venda do seu patrimônio. Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações dessas nações. Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um algoreiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. Porque todas essas coisas são uma abominação ao Senhor, e por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os expulsará de diante de ti. Tu serás perfeito com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que possuirás deram ouvidos a observadores de tempos e a adivinhos, mas quanto a ti, o Senhor teu Deus não permite que o faças. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme tudo o que desejastes do Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei novamente a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo outra vez, para que não morra. E o Senhor me disse: Eles bem falaram aquilo que disseram. Levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres em teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir nem acontecer, este é assunto que o Senhor não falou, mas o profeta falou presunçosamente. Não o temerás. Capítulo 19. A quem pertencem os privilégios das cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações, cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e a sucederes, e habitares em suas cidades, e em suas casas, separarás 3 cidades para ti, no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Prepararás um caminho, e dividirás os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, em 3 partes, para que todo homicida possa fugir para lá. E este é o caso do homicida, que fugirá para lá, para que viva, aquele que matar o seu próximo, sem intenção, a quem não odiou nos tempos passados, como quando um homem entrar no bosque com seu próximo para cortar madeira, e a sua mão desferir um golpe com um machado para cortar a árvore, e a lâmina escapar do cabo, e ferir o seu próximo, de modo que morra, ele fugirá a uma dessas cidades, e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto o seu coração estiver enfurecido, e não o alcance, porque o caminho é longo, e lhe mate, porque ele não foi culpado da morte, porque não o odiava, nos tempos passados. Por isso te ordeno, dizendo: separarás para ti 3 cidades. E se o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como ele jurou aos teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar aos teus pais, se guardares todos esses mandamentos para cumprires o que te ordeno neste dia, de amar o Senhor teu Deus, e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás para ti mais 3 cidades além destas 3. Para que não se derrame sangue inocente em tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, e para que não haja sangue sobre ti. Mas se algum homem odiar seu próximo, e ficar à espreita, à sua espera, e se levantar contra ele, e o ferir mortalmente, de modo que morra, e fugir a uma dessas cidades, então os anciãos de sua cidade o mandarão buscar, e o tirarão dali, e o entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra. O teu olho não se apiedará dele, mas removerás de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem contigo. Não removerás o marco do teu próximo, que desde tempos antigos colocaram na tua herança, que herdarás na terra que o Senhor teu Deus te dá por possessão. Não se levantará uma única testemunha contra um homem, por alguma iniquidade, ou por algum pecado, em algum pecado que peque. Da boca de 2 testemunhas, ou da boca de 3 testemunhas, se estabelecerá a questão.
Se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele o que é errado, então os dois homens entre quem houver a controvérsia ficarão de pé perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. E os juízes indagarão diligentemente, e eis que se a testemunha for uma falsa testemunha e testemunhar falsamente contra seu irmão, então fareis a ele o que ele pensou fazer a seu irmão. Assim tu tirarás o mal do meio de vós. E aqueles que permanecerem ouvirão e temerão, e a partir de então não cometerão mais esse mal entre vós. E o teu olho não se apiedará, mas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.